Olá, meus amados, receba a graciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos saúda é o seu irmão em Cristo, Leandro Oliveira, e nesta oportunidade de hoje iremos meditar na Palavra de Deus, a qual se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Eu vou estar meditando a partir do versículo 25 a seguir. Nós estaremos meditando nesta passagem. Eu vou estar explicando e mencionando a passagem por completa, mas nós vamos ler a partir do versículo 25 para que não venha demorar muito tempo e que venha comer muito tempo seu. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. E diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Sila oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos as prisões de todos. E acontecendo e acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou-se a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo, clamando com grande voz, dizendo: Não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, soltou dentro o todos de todo o término e se prostrou diante de Paulo e Silas. E tirando para fora, disse-lhes: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E ele disse: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. Ele pregava a palavra do Senhor a todos os que estavam em sua casa. E tornando ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-se os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando a sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Louvado seja Deus. É uma palavra muito boa, uma palavra forte, uma palavra edificante da parte de Deus. A Bíblia nos revela dizendo que quando Paulo estava pregando, quando Paulo foi a uma viagem missionária, a Bíblia diz que Paulo estava na cidade de Troas, e ele teve uma visão à noite. E nesta visão ele via um varão da Macedônia. Ele via um varão da Macedônia que vinha nesta visão a ele e pedia que ele passasse pela Macedônia. Este varão rogava que Paulo fosse à Macedônia para pregar o evangelho. A Bíblia revela dizendo que Paulo creu que fosse o próprio Deus dando uma visão para ele ir para a Macedônia. E o apóstolo Paulo, ele juntamente com Silas, ele vai a esta viagem missionária. Ele parte de lá para a Macedônia, a qual ele vai de navio, ele vai navegando e depois caminhando para fazer a obra do Senhor. A Bíblia revela dizendo que quando ele chega na Macedônia, na cidade de Filipos, a Bíblia diz que ele sai ao sábado. No dia de sábado, o apóstolo Paulo, junto com o companheiro Silas, a Bíblia diz que eles foram orar. Eles saíram da porta da cidade ao encontro de um rio para poder orar. Entenda esse mistério, amado. Eles saíram da cidade porque sabia que no meio daquela cidade havia muitos ímpios. Ele saiu daquela cidade e foi para fora ao rio para orar perto do rio.
ou à beira do rio. A Bíblia diz que quando ele vai ao rio, tem mulheres lá. Muitas mulheres reunidas e ele vai e prega o Evangelho. Ele prega a palavra edificante do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, juntamente com Silas, o seu cooperador, o seu companheiro na obra, eles vão e pregam a palavra do Evangelho. Eles vão ali anunciando o Evangelho da salvação, anunciando o Evangelho da restauração, o Evangelho da santificação, o Evangelho do preparamento para o reino de Deus, o Evangelho que nos prepara para a mansão celestial. Ele pregou a palavra do Senhor, ele pregou a palavra do Espírito Santo de Deus. Ele pregou a palavra inspirada pelo próprio Espírito Santo, a palavra a qual ele viu em visão, ensinada por Jesus Cristo ao apóstolo Paulo, e ele estava proclamando e ensinando aquele povo, a qual a Bíblia revela dizendo que lá ele encontrou uma certa mulher chamada Lídia, essa a qual temia ao Senhor. Lídia, verdadeira, a qual temia o Senhor. Verdadeiramente ela temia ao Senhor. E a Bíblia ainda diz que Lídia era vendedora de púrpura. Lídia era uma vendedora. Ele estava ali a negócios, mas deu ouvido à palavra de Deus. Louvado seja Deus. Lídia, ela era da cidade de Tiatira. A Bíblia revela dizendo que ela constrange, ela pede, ela faz como um pedido, tipo implorando. É como se ela implorasse para que Paulo e Silas fossem até a casa dela, para que Paulo e Silas ficassem por lá com ela e com a família dela, para que ele pudesse anunciar também esta palavra. A Bíblia diz que ela, ouvindo a palavra, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo e Silas pregavam, ao que Paulo e Silas proclamavam. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogaram, dizendo: se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali conosco. A Bíblia diz que depois que ela foi batizada, porque ela já temia ao Senhor. Verdadeiramente ela já temia ao Senhor. Ela temia a Deus, o Todo-Poderoso Criador, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra e tudo que nele há. A Bíblia diz que ela só não conhecia Jesus. Ela temia a Deus, mas ela ainda não era fielmente a Jesus. Ela ainda não conhecia o Evangelho da nova aliança, a qual o Senhor Jesus disse: este é o meu sangue na nova aliança. Este é o meu sangue da nova aliança. Ou, esta é a nova aliança do meu sangue. Do meu sangue. E era a nova aliança. Ela não conhecia ainda o Evangelho de Cristo. Ela não sabia que era necessário se batizar, nascer de novo, morrer para o mundo e nascer para Cristo. Pois o batismo é para a remissão de pecado. O batismo é para morrer para o mundo e nascer para Cristo. E Lídia foi batizada. A Bíblia diz que Paulo e Silas, pregando, batiza a Lídia. Ela foi batizada. Ela foi batizada e depois de ser batizada, ela pediu para que eles fossem até a casa dela. Se achais que eu mereço que verdadeiro sirva ao Senhor, entrai na minha casa e ficai conosco. A Bíblia diz que ele vai para a casa dela. A Bíblia nos revela dizendo que ele agora vai para a casa de Lídia e Tiatira. Ele foi à casa de Lídia. E depois, e acontecendo que indo nós orar, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. A Bíblia nos revela dizendo que quando ele sai para orar, quando eles saíram da casa de Lídia para orar, para suplicar ao Senhor, para interceder ao Senhor,
A Bíblia diz que saía ao encontro dele uma jovem. Ao encontro deles, uma jovem com espírito de adivinhação. Com espírito de adivinhação. Com demônio de adivinhação. A Bíblia nos revela dizendo que aquela jovem, ela ia seguindo Paulo e Silas. E essa jovem, pelo espírito de adivinhação a qual ela tinha, ela dava muito lucro aos seus senhores. Aqueles poderosos, aqueles ao qual tinham dinheiro para investir nela, investia para ganhar lucros em cima, para que ela passasse adivinhações do adversário, adivinhações mentirosas muitas vezes. Porque a Bíblia nos revela dizendo que o diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. O diabo é o pai da mentira. Dificilmente uma adivinhação do diabo é certa, pois o diabo é o pai da mentira. Ele não veio para edificar, o diabo não veio para plantar. O diabo, quando ele foi lançado à terra, depois que ele iludiu a Eva, que Adão acaba caindo no pecado também, ele agora começa, a luta dele contra a humanidade é para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir, nunca para edificar, e sim para derrubar. Entendeu o mistério? E estava seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela seguia Paulo e aqueles homens, ela seguia Paulo, Silas, e ia dizendo: estes homens que vos anuncia a palavra da salvação verdadeiramente é servo do Deus Altíssimo. Isso ela fez por 3 vezes. Na verdade, isso ela fez por muitos dias. Isso ela fez por muitos dias. Mas a honra não é para vir do diabo. A nossa honra não é para vir do adversário. Deus é quem nos honra. Deus é quem vai nos honrar, não o diabo. A gente não pode aceitar a honra do diabo. A gente não pode ficar vangloriado com os pratos do diabo, com os elogios diabólicos. A gente tem que viver em retidão com o Senhor. E Lídia anunciava aquilo. Perdão, Lídia não, a jovem. O espírito de adivinhação que estava nela anunciava aquilo, não para que proclamasse: aceitai Jesus. Ouvi o que eles estão dizendo, porque isso é verdade. Mas ela estava falando aquilo para causar uma contenda. Para causar uma contenda, porque aquele povo não aceitava a palavra de Deus. Aquele povo não aceitava novos costumes. Aquele povo não aceitava o costume novo da religião. Isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus te mando que sai dela. E na mesma hora saiu. A Bíblia diz que Paulo, incomodado com aquilo, Paulo ficou triste com aquela situação. A Bíblia nos revela dizendo que o apóstolo Paulo, a qual estava no encontro de Silas e também de Timóteo, a Bíblia nos deixa claro que estava Paulo, Silas e Timóteo, mas só Paulo e Silas foi preso. Certamente tinha outros com ele nessa viagem missionária, porque ele levava muitos quando ia para suas viagens missionárias fazer a obra. Mas aqui não foi mencionado. Está sendo mencionado Paulo e Silas. Timóteo, a gente sabe porque ele já estava com Paulo antes de Paulo ir para a Macedônia. A Bíblia nos revela dizendo que o apóstolo Paulo, já triste, já incomodado com aquela história, já incomodado com aquele espírito diabólico falando, gritando quando ele passava, com tom de zombação, querendo zombar do apóstolo Paulo, uma maneira que demonstrava uma zombação com o apóstolo Paulo. A Bíblia nos revela dizendo que o apóstolo Paulo olhou para ela, para aquela jovem, e disse: espírito imundo,
Em nome de Jesus, eu te ordeno, sai dela. A Bíblia revela que na mesma hora, no mesmo momento, aquele espírito diabólico saiu daquela jovem. Aquela jovem foi liberta no mesmo momento. A Bíblia nos revela dizendo que depois disso, os senhores daquela jovem ficam indignados. Eles ficam indignados porque perdeu o meio lucrativo. Perdeu o meio lucrativo a qual o diabo estava dando. O meio lucrativo, ouro, dinheiro, bens materiais, a qual o diabo estava dando àqueles poderosos, aqueles ricos proprietários, investidores, e outra palavra daquela jovem, daquele diabo, daquele demônio, daquele espírito de adivinhação que estava sobre a vida da jovem. A Bíblia nos revela dizendo que eles ficou indignado. Eles ficou irado e indignado contra o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que eles apanhou Paulo e Silas. Pegando Paulo e Silas, levou aos magistrados, às autoridades, e anuncia a esses: vem aqui e proclama costumes diferentes. E proclama costumes diferentes do nosso. E prega algo diferente dos nossos costumes. E está perturbando a nossa cidade. E está trazendo a perturbação sobre a nossa cidade. Está perturbando o povo da nossa cidade. A Bíblia revela dizendo que os magistrados disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e opõem costumes que nós não éramos lícitos, e opõe costumes que a nós não é lícito. Eles acusavam Paulo e Silas de impor costumes a qual não era lícito para eles, a qual não era lícito para aquele povo da Macedônia, a qual não era lícito para aquele povo de Tiatira, a qual não era lícito para aquele povo, porque eles eram idólatras. Eles eram idólatras. Eles se viam mais ao espírito do engano de que a Deus. Eles preferiam o espírito do engano de que o próprio Senhor Jesus Cristo. E recebe nem prática, visto que somos romanos. A Bíblia diz que eles criticam a situação de Paulo e Silas. Eles ficam indignados porque Paulo e Silas estão ensinando costumes diferentes deles. Costume diferente. Pois o apóstolo Paulo estava ensinando o caminho da verdade. O Senhor Jesus Cristo colocou a palavra da verdade na boca do apóstolo. Ele estava fazendo uma campanha missionária, uma obra missionária, um evangelismo edificante para o reino de Deus. E eles não aceitavam. A Bíblia diz que ele ficou indignado e a multidão se levantou e unida contra eles, e os magistrados rasgaram as vestes de Paulo e Silas e mandaram dar uma quarentena de açoite em praça pública. Mandaram açoitar em praça pública. A Bíblia nos revela dizendo que Paulo e Silas, por ter pregado o Evangelho, por ter anunciado uma palavra genuína, por ter anunciado uma palavra de redenção, por ter anunciado uma palavra de salvação, por ter anunciado uma palavra de renovo, uma palavra de transformação, uma palavra de gozo, uma palavra que dá vida e vida com abundância, uma palavra que transforma, uma palavra que liberta, uma palavra que leva para o reino de Deus. A Bíblia diz que por causa da fé de Paulo, da autoridade de Paulo de expulsar um demônio, de expulsar um espírito de engano, a Bíblia nos revela dizendo que a indignação daquele povo foi tão grande que eles rasgam a veste do apóstolo Paulo e de Silas, seu companheiro na obra de Deus, seu companheiro de viagem, seu companheiro da pregação, seu companheiro no evangelismo. A Bíblia revela que rasga a veste deles e dá uma quarentena de açoite. A Bíblia nos revela dizendo, irmãos, que eles espancavam Paulo e Silas.
açoitando, e depois de ter açoitado, lançaram-se na prisão, ou de acordo com a tradução que eu tenho em mão, lançaram no cárcere interior. O cárcere interior, bem no fundo, a Bíblia nos revela dizendo que ele ainda dá ordem ao carcereiro: vigiai, tem toda a vigilância com este, para que eles não fujam. Drobai a vigilância com esse, para que eles não venham fugir. O qual, tendo tal ordem, os lançou no cárcere. Deixa eu ler um pouquinho antes. E havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando o carcereiro que o guardasse com segurança. Lhe guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou num cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Ele recebeu a ordem que era para colocar no cárcere interior com toda a segurança, para que não houvesse nenhuma maneira de Paulo e Silas escapar. A Bíblia nos revela dizendo que o carcereiro escutou a ordem e obedeceu. Como um servo obediente, ele obedeceu. Presta atenção nisso, meu querido. O carcereiro obedeceu a ordem de um homem, porque era seu superior. E porque eu e você sendo cristão, não vamos obedecer a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que obedecer a ordem do Senhor e de pregar o Evangelho para todas as nações e de anunciar a palavra do reino de Deus. Temos que obedecer a ordem do Senhor. Se aquele servo foi fiel para obedecer um homem, imagine nós, temos que ser fiel para obedecer o nosso Deus, aquele que morreu na cruz, aquele que derramou seu sangue numa cruz para me salvar e te salvar, ou para dar oportunidade de salvação para a minha vida e para a tua vida. Irmão Leandro, por que oportunidade? Porque o Senhor Jesus Cristo morreu para nos dar, na verdade, oportunidade de salvação. A salvação depende de você. Se você crê e for batizado, se crê e obedecer ao Senhor, será salvo. Mas se não crê, não tem como ser salvo aquele que não crê. A Bíblia revela dizendo que o carcereiro, obedecendo a ordem, coloca em um cárcere interior, quer dizer, bem no fundo, na parte mais remota do cárcere, da prisão, na parte mais difícil, de difícil acesso na prisão, é colocado o apóstolo Paulo, juntamente com Silas. Paulo e Silas é colocado na parte mais difícil, aí pega ainda e coloca eles amarrado, ou acorrentado, ou algemado no tronco. Olha que mistério. Além de colocar ele na parte mais complicada, coloca ele acorrentado sobre um tronco, a qual não podia sair. Coloca eles preso sobre um tronco para dificultar mais ainda. Mas a Bíblia nos revela dizendo que Paulo e Silas, mesmo sentindo muita dor, amados, eu posso contemplar pelos olhos da fé. É como se eu estivesse vendo. É como se eu estivesse vendo eles dois, um olhando para o outro, sangrando, dolorido, machucado, um olhando para o outro dizendo: Silas, as minhas costas estão doendo. E Silas dizendo: Paulo, a minha também dói, e é muito, dói muito. Paulo, dói muito. Pregamos a palavra, expulsamos o demônio e sofremos isto, e passamos por esta dor. Mas é assim mesmo, amado. O apóstolo Paulo era consciente que a obra de Deus é com espinho, que a obra de Deus é assim mesmo. Tem que sofrer. Para quem a alma sofre realmente. O apóstolo Paulo era consciente disso. Ele entendia desta missão. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, mesmo sentindo muita dor, ele chama o Silas. Eles se reúnem e diz: Silas, vamos louvar. A Bíblia diz que eles decidem louvar, orar e louvar. A Bíblia diz que por volta de meia-noite, lá no versículo 25,
e perto da meia-noite. Perto. Quando a Bíblia nos revela perto da meia-noite, a Bíblia está nos dizendo que possa ser que esteja faltando 1 minuto para a meia-noite, ou meia hora, ou até mais. Mas a Bíblia disse perto da meia-noite. De acordo com os estudos, de acordo com alguns estudos, vai apontar que estava faltando mais ou menos de 15 minutos para frente. De 15 minutos para menos, para meia-noite. Pois era perto. A Bíblia diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ou louvores a Deus Altíssimo, ao Senhor Jesus. Cantava hinos ou louvores a Deus, e os outros presos o escutavam. Veja que mistério glorioso. A Bíblia nos revela dizendo que mesmo cheio de dor, mesmo tendo levado vários açoites, a Bíblia nos revela dizendo que eles, quando estão na prisão, mesmo com muita dor, oravam e louvavam perto da meia-noite, e os outros prisioneiros ouviam. Estava escutando. Quem sabe os prisioneiros diziam: mas o que é que tem com eles? O que é que esses homens têm? São homens estranhos, são homens diferentes, estão sofrendo, apanharam, levaram varadas nas costas, foram açoitados, e mesmo assim estão louvando ao seu Deus, e mesmo assim estão clamando ao seu Deus. A Bíblia nos revela dizendo que quando Paulo e Silas estavam orando e louvando a Deus, e tomando hinos ao Senhor, a Bíblia nos revela dizendo que veio um tremendo terremoto. Um grande terremoto veio naquele local. A Bíblia diz que o terremoto foi tão grande que sacudia os alicerces daquela prisão. O terremoto foi tão grande que sacudia os alicerces daquela prisão. A Bíblia nos revela dizendo, amados, que as portas da prisão se romperam, as portas daquele cárcere, a porta daquelas prisões se romperam, e todos os presos saíram, e se esconderam em um canto, em um certo lugar que a Bíblia não revela. A Bíblia revela dizendo que através daquele grande terremoto, o carcereiro que estava dormindo, o carcereiro que estava descansando, o carcereiro que estava repousando, ele vem assustado, olha para a prisão, olha para as prisões e vê que não há mais nenhum preso. Todos tinham fugido, todos tinham saído da prisão. A Bíblia diz que ele entra agora em um ato de desespero. A Bíblia nos revela dizendo que ele entra em um ato de desespero, pois o carcereiro teve medo. O carcereiro pensou com ele mesmo: se o chefe, se os meus superiores, quando chegar aqui, que descobrir que todos fugiram, irão me matar. Mas para que eu não venha passar por isso, eu mesmo vou me matar. A Bíblia diz que ele pega a espada, tira a espada da bainha, ele lança, tirando a espada da bainha, agora ele se prepara para se matar, para causar um suicídio com a vida dele, para se suicidar, para tirar a própria vida, sem saber, talvez certamente ele não sabia que tirando a própria vida ia diretamente para o inferno, que ele ia perder a oportunidade que Jesus estava dando de salvação. A Bíblia diz que quando ele tira a espada que projeta se matar, o apóstolo Paulo clama e diz: não faça tal coisa, homem, não te faça nenhum mal, porque estamos todos aqui. Estamos todos aqui. A Bíblia diz que todos vão ao encontro do carcereiro. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele prega o evangelho para aquele carcereiro. Ele ensina o evangelho para o carcereiro. A Bíblia nos revela dizendo que ele crê. E ele diz: o que devo eu fazer para ser salvo? O que me é necessário para ser salvo, para que eu tenha salvação? E Paulo e Silas, olhando para ele, diz:
Creia no Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração. Creia no Senhor Jesus Cristo e sejais batizado. Creia no Senhor Jesus Cristo e tua casa será salva. Olha que mistério glorioso. O apóstolo Paulo não disse: você será salvo e a sua pessoa será salva e tu serás salvo. Não, ele vai dizer: e tu e a tua casa será salvo. Creia no Senhor Jesus que tu e a tua casa será salvo. Em outras palavras, creia no Senhor Jesus Cristo que você e toda a sua casa será salva. Ou você e toda a sua família será salva. Olha que palavra poderosa. Entendeu, amado, o mistério? Paulo e Silas sofreu, mas Deus tinha um mistério grandioso. Quando Deus manda Paulo, através daquela visão, ir para Macedônia, para Filipos, ele vai, prega o evangelho em Filipos, próximo ao rio. De lá ele é convidado a ir a Tiatira. Ele vai, conhece Lídia, que já crê no Senhor, conhecendo mais ainda da palavra, agora crendo no Senhor Jesus Cristo, é batizada. E eles indo à casa de Lídia, depois eles vão orar. A Bíblia diz que olha o mistério, olha que mistério glorioso. Eles vão, já ganhou almas naquele rio, já pregou o evangelho, ganhou almas, já deixou uma alma firme, Lídia. A Bíblia diz que ele vai agora, expulsa um espírito de engano da jovem, já deixou uma jovem liberta, 2 trabalhos gloriosos. Depois a Bíblia vai nos revelar dizendo que ele vai, prega, ele vai, repreende o espírito do engano, anuncia a palavra de Deus, é açoitado, vai para a prisão, e agora ele ganha para o Senhor Jesus o carceleiro e toda a família do carceleiro e toda a casa do carceleiro. Olha que mistério glorioso. Então, 3 almas tituladas aí de maneira grandiosa. Lídia, ele ganha o carceleiro e liberta uma jovem, fora os outros que, ouvindo a palavra, se converteu. A Bíblia diz que a missão foi grandiosa e foi honrada por Deus. A Bíblia nos revela dizendo que eles voltam para o cárcere, e quando o carceleiro e os magistrados vai e leva a notícia para o superior dizendo: eis que no cárcere estão cidadãos romanos, a qual açoitamos na praça pública e está lá no cárcere. Então, por ser cidadão romanos, a autoridade romana, a autoridade de soltar eles, mandar eles embora, solta, libera, pois são cidadão romano e não pode passar por isso. Não pode ser açoitado e preso sem que passe por julgamento romanos. Eles tinham uma hierarquia, um grande respeito com os cidadãos romanos. Os outros sofriam mais. Os outros eles não queriam muito saber, mas foi cidadão romano, assim como Paulo tinha convênio e era cidadão romano, então esse tem que ser tratado de maneira diferente. A Bíblia diz que vai, o carceleiro a Paulo diz: ele manda te libertar, ele manda te soltar, pois é cidadão romano. Ele disse: não. Apanharam a gente, pegaram, nos açoitaram, nos envergonharam no meio de todos, e agora nos manda isso embora nas escondidas? Não. Dizei a eles: vim aqui, vinde aqui, e vocês mesmos nos liberam e se embora. E assim foram anunciar ao superior, e o superior, vindo a eles, manda eles ir embora, pois são cidadãos romanos, e sendo cidadãos romanos não podia fazer isso. Entendeu o mistério, amado? A Bíblia nos revela dizendo que Paulo e Silas tinham uma missão misteriosa, uma missão grandiosa, e ele foi a iniciar, a ensinar o evangelho e a iniciar a fé na vida de alguns deles, a iniciar a fé na vida da jovem liberta, a iniciar a fé na vida daquelas mulheres a qual ouviu a palavra na beira do rio, a iniciar a fé daqueles da família do carceleiro, a iniciar a fé do carceleiro, a qual creu no Senhor. Ali era o início da fé, creu no Senhor e foi batizado. Deus opera maravilha na vida dos teus.
A obra de Deus é espinhosa, mas tem de bom ânimo, lutar e fazer a obra com muita alegria e fidelidade, porque o Senhor Jesus Cristo vai te honrar. Aí, irmão Leandro, mas é tão difícil, é tão complicado, não te preocupa. Deus irá te honrar, assim como o Senhor Jesus honrou Paulo e Silas naquela prisão, naquele cárcere, o Senhor vai te honrar. Amados, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe grandiosamente por ter doado o seu tempo para ouvir esta palavra de Deus. Eu irei fazer uma breve oração com vocês. Logo depois desta oração, eu irei fazer a oração para aqueles que querem aceitar o Senhor Jesus, o apelo. Se você quer aceitar o Senhor Jesus, nós estaremos orando para que você esteja confessando ao Senhor Jesus Cristo como Salvador. Porque a Bíblia diz: aquele que me confessar na presença dos homens, eu também confessarei na presença do meu Pai e dos anjos. Todos vocês que aceitar Jesus, resolver aceitar Jesus, eu estou fazendo um apelo, vou estar fazendo a oração, você aceita o Senhor Jesus Cristo, mas vá à igreja e lá firme o seu voto. E lá no sim, eu aceitei Jesus através de uma pregação que eu vi no YouTube. Eu aceitei o Senhor Jesus Cristo e vim aqui firmar o meu voto. E vim aqui para congregar e quero me preparar. Vim aqui aprender e começar a ter o preparamento para o batismo. E depois de um tempo você vai ser batizado. Porque a Bíblia diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Tem que crer. O batismo não salva. O batismo é uma ajuda para a salvação. O batismo é essencial, mas não salva. Na verdade, o batismo é importante, mas não salva. O que salva é crer e obedecer. Quando a Bíblia fala crer, é crer e obedecer. Bem assim os que reconciliar. Vão à igreja, votem para a igreja e lá converse com o pastor e realize o seu voto. Se você me perguntar, irmão Leandro, qual igreja? Qual igreja? Amados, a praga de igreja não salva. Eu sou da IPDA. Eu congrego na igreja pentecostal Deus é Amor. É muito bom se vocês procurar. Eu ficaria honrado. Eu ficaria muito honrado e feliz se eu visse pessoas que aceitou Jesus e colocaram no comentário dizendo: irmão Leandro, ou pastor Leandro, fica na sua decisão de me chamar. Irmão Leandro, eu fui na igreja Deus é Amor e firmei o voto lá. Eu ia ficar muito honrado e feliz, mas eu sou verdadeiro a dizer: a praga da igreja não salva. O que salva é crer e obedecer. Tem que ser obediente. Não adianta crer e fazer tudo errado. Tem que crer e obedecer a palavra do Senhor. Amém? Vamos estar orando. Eu vou estar orando pela sua vida, depois a oração para você aceitar Jesus e daí por diante. É breve, uma oração bem rápida. Orai comigo. Senhor Deus querido e amado, eu te glorifico, Senhor, pela tua graça e a tua misericórdia na minha vida. Jesus, abençoa a minha vida, abençoa a minha família. Me dá proteção divina e livramento. Senhor Jesus, abençoa cada um, meu Pai, da minha casa. Abençoa de maneira grandiosa. Jesus querido e amado, eu te peço, meu Pai, eu te peço, Senhor da glória, que o Senhor esteja abençoando cada um dos teus filhos que doou o tempo dele para ouvir essa pregação. Que esta palavra venha penetrar no coração daqueles a qual ainda não te aceitou. Que esta palavra venha ser uma palavra de inspiração, uma palavra impactante sobre a vida deles. Abençoa cada um deles, meu Pai. Dai grande livramento, Senhor. Abençoa derramando graça, virtude e unção. Senhor, dai a bênção grandiosa em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iremos agora fazer a oração do apelo. Se você quer aceitar Jesus, quer confessar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, orai comigo. Senhor Jesus, eu te glorifico e te dou glória pela tua misericórdia para com a minha vida. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus Cristo, eu te aceito neste momento como meu Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue, e sela com a gota do teu sangue. Lembra-te de mim naquele grande dia, lembra-te de mim no último dia, em nome de nosso Jesus Cristo, amém. E se você quer reconciliar com Cristo, orai comigo. Senhor Jesus, eu te dou graças
pelo Senhor ser misericordioso, pela tua misericórdia, continua, Senhor Jesus Cristo, me abençoando de maneira grandiosa. Perdoa os meus pecados, Jesus. Senhor, neste momento, eu estou reconciliando com o Senhor. Eu estou voltando para a tua casa. Eu estou voltando para ti, Senhor. Senhor, renova o meu nome no livro da vida e sela com a gota do teu sangue. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês. Amados, talvez você escute algum barulho, alguma zoada neste vídeo. Não teve como evitar, pois perto da minha casa está havendo uma construção e sempre tem zoada quando tem construção. Então o Senhor Jesus Cristo te abençoe grandiosamente. Eu fico grato por vocês terem doado o tempo de vocês para estar ouvindo esta mensagem. Jesus te abençoe.